Olá, meu nome é Henrique Zanini Luz, sou bolsista do Laboratório de Design e Instalação de Materiais, orientando da professora Eliane Routo. Estou fazendo uma pesquisa sobre microfusão de metais para design de peças com geometrias complexas. O primeiro processo da microfusão é escolher uma peça inicial. Essa peça inicial será utilizada como base para todo o resto do processo. Então você irá escolher uma peça que você quer multiplicá-la. Um exemplo disso seria essa águia. Um grande grau de detalhamento e sendo um pingente pode ser facilmente multiplicado para ser vendido. Após definir a peça inicial, você irá precisar de uma prensa eletrostática para criar um molde do negativo da peça em silicone. Esse molde será criado de um método bem fácil. Primeiro você irá recortar uma placa de silicone do tamanho do seu molde inicial, colocar a peça nessa peça recortada, nesse molde recortado, recortar outra peça e colocar em cima, assim criando um sanduíche com silicones do lado de fora e a peça no meio. Após ter essa montagem concluída, você leva esse molde à prensa, e essa prensa irá aquecer o silicone e assim o fundir e depois o vulcanizá-lo. Para que serviço? A peça irá ficar completamente envolvida por silicone. Após isso, poderá-se fazer a cortagem desse silicone, que está inteiro, em bloco, assim criando um negativo da peça. Com esse negativo, podemos fazer moldes de cera dele. Esses moldes de cera serão extremamente importantes futuramente. Como dito anteriormente, você irá utilizar o molde de silicone para criar peças igualmente à original, em um alto grau de detalhamento, de cera. Como você irá criar essas peças de cera? Você precisa de uma injetora simples, que irá fundir a cera para você, e uma bomba de ar, que irá colocar pressão dentro do tubo da injetora. Após você ter fundido a cera e colocado pressão dentro do tubo, você irá posicionar seu molde de silicone na entrada do tubo e assim será injetado cera dentro do seu molde. Com o seu molde completo de cera, você espera a cera resfriar um pouco e ao abrir você terá uma cópia exatamente igual à peça original, com um alto grau de detalhamento. Com a árvore montada anteriormente, se irá fazer um revestimento cerâmico nessa árvore, de gesso, utilizando esse cilindro que irá envolver a árvore. Se irá vazar gesso aqui dentro, criando um negativo da árvore com as cópias da peça original. Esse gesso irá criar uma réplica perfeita da árvore. Antes de colocar o gesso, você deve colocar essa árvore num líquido anti-bolhas para que a árvore não crie bolhas ao redor dela enquanto o gesso está sendo vazado. Após estar pronto o molde de gesso, se irá remover a cera que ficou acumulada dentro desse molde, utilizando uma desceradora. Essa desceradora possui uma resistência embaixo com água. Essa resistência irá evaporar a água e remover a cera de dentro do gesso, deixando assim o gesso com a cavidade que anteriormente havia a cera livre para se vazar o metal nessa cavidade. Com o gesso sem a cera dentro, se irá levar essa árvore com o gesso para dentro do forno, submeter essa árvore ao ciclo de calcinação do gesso utilizado, assim endurecendo o gesso, fazendo com que ele fique mais resistente, porém mais quebradiço. Então, após esse processo, você deve tomar um cuidado extra para não trincar o seu gesso. Após se calcinar o gesso, se deve levá-lo a uma fundidora. Ao se posicionar o gesso na fundidora, deve haver uma máquina de vácuo, criando vácuo nesse compartimento da fundidora. Esse vácuo irá fazer com que quando o metal for derramado no cilindro, o metal preencha todas as cavidades do cilindro, assim criando peças com alto grau de detalhamento e sem nenhum defeito superficial. Aqui exemplos finais do processo de microfusão. Como você pode ver, essa árvore apresenta um alto grau de detalhamento e uma grande semelhança à peça original. Assim, você cria rapidamente e com alto grau de precisão várias cópias da peça desejada.